Livro de Números, capítulo de número 26 e versículo de número 59, diz a palavra de Deus: E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e esta a Arão gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. O texto em apreço, ele fala da composição da família de Moisés. E Moisés, sem sombra de dúvidas, ele é o personagem mais marcante da história de Israel. Moisés, abaixo do próprio João Batista, pelas palavras de Jesus, ele é o maior profeta de Israel. Foi um homem que foi usado por Deus para ser o líder máximo da nação de Israel e também foi o governante, de certa forma político, daquela nação. Também foi o porta-voz de Deus para aquele povo. Foi o homem que Deus utilizou para libertar o povo da escravidão no Egito, se tornando assim um dos principais tipos de Cristo no Antigo Testamento. E ao falarmos sobre a composição da sua família, inevitavelmente nós pensamos sobre Moisés, mas observe que essa família, ela é composta por Moisés, essa família, ela é composta pela sua mãe, Joquebede, essa família é composta pelo seu pai, Arão, essa família é composta por sua irmã, Miriam, e essa família é composta também pelo seu irmão, Arão. E Arão era o irmão mais velho de Moisés. Sendo o irmão mais velho de Moisés, filho de Joquebede e também de Arão, esse homem, ele foi alçado por Deus para ser o companheiro de luta, de batalha de Moisés na tirada do povo da terra do Egito. Arão, ele é um homem que é descendente de Levi e nasceu na escravidão no Egito. Então, quando Arão nasce, os egípcios já haviam dominado Israel por mais de 300 anos. Mais de 300 anos de escravidão os israelitas já viviam. E esse homem nasce como um escravo. E como escravo, esse homem não tem perspectiva. Como escravo, esse homem não tem probabilidades na sua vida. Como escravo, esse homem não tem expectativa nenhuma. Como escravo, ele tem a única expectativa de crescer, trabalhar, apanhar, ser oprimido e morrer naquela situação. Por maior que seja uma nação, quando é tirado dela a capacidade de entender e de se enxergar como ela de fato é, quando ela não tem a capacidade de enxergar a força que ela tem, ela é subjugada por qualquer um. Conta-se uma historinha, não sei se é fato, não sei se é apenas uma parábola, de um homem que observou um elefante amarrado pela perna com uma fina corrente em um torno fincado no chão. E ele perguntou ao dono do circo: você não teme que esse elefante se solte? Um animal tão grande, amarrado apenas por essa finíssima corrente, com esse torno fincado ao chão? E ele disse: não, ele não vai arrancar o torno, ele não vai arrebentar a corrente, ele não vai se soltar. Mas como você tem tanta certeza? Porque quando ele era pequeno, eu o amarrava, eu o subjugava e eu batia nele. Eu fiz ele entender que ele é mais fraco do que aquela corrente. Então, quando nós não temos a capacidade de enxergar a força que temos, nós somos subjugados muito facilmente por qualquer um. E a nação de Israel, em especial na sua libertação,
É uma nação que é composta por quase 3 milhões de pessoas. E nós vemos a Bíblia falar sobre inúmeras guerras. E nas guerras que a Bíblia fala, a Bíblia menciona 185 mil pessoas, a Bíblia menciona 300 e poucas mil pessoas, a Bíblia menciona 500 mil pessoas. Israel tem quase 3 milhões. E como é que Israel permanece subjugado pelo Egito? Como é que Israel não tem a capacidade de enxergar a força que tem? Como é que Israel não tem a atitude de revidar, de se levantar para ser liberto? Esse homem é escravo no Egito e ele aceita passivamente essa situação. Ele aceita passivamente essa realidade. E nós vivemos a realidade que nós aceitamos. Nós vivemos a realidade que nós admitimos. Nós vivemos as escravidões que nós escolhemos para nós. E nós só somos escravos de situações e circunstâncias e de pessoas até o momento que nós decidimos. No momento que nós decidirmos que devemos ser libertos, que devemos ser livres, nós o seremos. Desde que nós enxerguemos e descobramos a força que nós temos. Certo é que Arão, ele é escravo, ele nasceu escravo, porém Deus o libertou. Você nasceu escravo, você nasceu debaixo de maldição, você nasceu debaixo da força do pecado, mas Deus te escolheu, mas Deus te chamou, mas Deus te libertou. E te libertou de uma forma plena. A libertação de Deus na vida do ser humano não é uma libertação parcial. E entenda, a libertação de Deus na vida do ser humano não o impede de pecar. Deus liberta o homem do pecado, dando a ele a capacidade de, em Deus, vencer o pecado, resistir ao pecado. Mas muito mais do que isso, Deus dá ao homem liberdade do poder opressor do maligno. Quando Cristo liberta o homem, quando Cristo liberta uma pessoa, essa pessoa não está mais debaixo do poder do maligno, ela não está mais debaixo da autoridade do maligno. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 de João capítulo 5, versículo 18, aquele que é nascido de Deus, aquele que de Deus nasceu, aquele que de Deus é gerado, lhes protege, e o maligno não lhes toca. O maligno não tem poder sobre a sua vida, porque Cristo libertou você. Então a realidade de Arão é a realidade de um escravo, até o momento que Deus entra em cena, até o momento que Deus decide libertar esse homem. Então, uma vez liberto por Deus, a libertação de Deus na vida de Arão, ela não começa quando, através de Moisés, Deus tira o povo da terra do Egito. A libertação de Deus na vida de Arão começa quando Deus o chama, quando Deus o vocaciona. Quando Deus fala com Moisés, você sabe, Deus revela-se a Moisés. Deus diz a Moisés para que Moisés vá ao Egito para libertar o seu povo. E Moisés diz para Deus que ele não teria capacidade de falar, porque era um homem de língua pesada. Muitos acreditam que Moisés tinha uma gagueira. E Deus então diz: eu te darei Arão, o teu irmão, como teu porta-voz. Você vai, e Arão, o teu irmão, falará por você. Arão está no Egito. Arão é escravo. Arão, a realidade de Arão é a realidade de escravo. Arão está longe de Deus. É possível que Arão nunca tenha tido uma experiência com Deus. E se pensarmos sobre a situação do povo de Israel, talvez Arão não havia ainda adorado a Deus. Apenas quando se aproxima o tempo da libertação, a Bíblia diz que o clamor de Israel sobe a Deus. Deus ouve. Mas durante muito tempo esse povo não lembrou de Deus.
E essa foi a razão, esse foi o motivo pelo qual esse povo permaneceu escravo por 400 anos. Então talvez, e isso eu falo em conjectura, eu não tenho base bíblica, histórica para dizer, mas talvez Arão nunca realizou, celebrou um culto a Deus. É possível que sim? É perfeitamente possível, mas é possível que não também. Mas mesmo estando ele no Egito, mesmo estando ele longe de Deus, mesmo estando ele longe de Moisés, Deus o escolheu, Deus o designou para ser porta-voz de Moisés. A libertação de Arão começa aqui. A libertação de Arão começa quando Deus olha para ele. A libertação de Arão começa quando Deus dirige a palavra a ele, porque Deus fala com ele para que ele vá se encontrar com Moisés. A sua libertação começa quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida. A sua libertação começa quando Deus começa a falar com você. Quando Deus inicia o processo, e a libertação é um processo. A libertação, e quando eu falo libertação, não falo simplesmente libertação no sentido de libertar-se de um vício, mas eu falo da libertação espiritual. Isso é um processo que culmina na nossa conversão. O ápice da nossa libertação se dá na nossa conversão. Mas desde o momento que nós começamos a ouvir a Deus, desde o momento que a palavra de Deus começa a penetrar no nosso coração, a nossa libertação começou ou iniciou-se o processo de libertação na nossa vida. Deus chamou ele para ser porta-voz de Moisés. Mas entenda, quando Deus chama esse homem para ser porta-voz de Moisés, Deus não está chamando ele para ser apenas porta-voz de Moisés, porque Moisés não vai falar a Faraó aquilo que ele quer. Moisés não vai falar ao povo aquilo que ele quer. Moisés não vai se utilizar da sua sabedoria, da sua sapiência, da sua capacidade. Moisés vai transmitir aquilo que Deus fala com o Faraó e com o povo. Então, se nós pararmos para pensar, Deus não chamou este homem para ser porta-voz de Moisés. Deus chamou esse homem para ser seu próprio porta-voz. Eram as palavras de Deus que esse homem iria repetir. Eram as palavras de Deus que esse homem iria anunciar. Deus não nos chamou para sermos representantes de homens. Deus não nos chamou para sermos representantes de nós mesmos. Deus nos chamou para sermos representantes dele. Deus não nos chamou para anunciarmos o nosso discurso, a nossa sabedoria, a nossa ciência, a nossa capacidade. Deus nos chamou para anunciarmos a sua palavra. Deus chamou você para anunciar a sua palavra. Eu começo a perceber aqui os privilégios que esse homem tem. Em nascendo um escravo, Deus o chamou para ser livre. Os nascidos escravos, Deus tem chamado para serem livres. Começa-se o processo. E o processo ele é paulatino, ele é gradativo. Quando ele encontra-se com Moisés, e quando ele se torna de fato o porta-voz de Moisés, ele vai ao Egito com Moisés e vai falar a Faraó. Faraó resiste à palavra. E há muitos de nós que não nos assemelhamos nem a Moisés, nem a Arão. Nós nos assemelhamos em muito a Faraó, endurecendo o nosso coração e não ouvindo a palavra. Nós lemos na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas quando nós olhamos mais atentamente, quando nós vemos o sentido original do texto, nós percebemos que Deus endureceu ainda mais o coração de Faraó. Essa é uma filosofia de Deus. É uma filosofia de Deus que nós precisamos aprender, a qual está expressa na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, quando diz que Deus entregou os homens às suas paixões, para fazerem aquilo que eles querem. Da mesma sorte, essa filosofia está exposta, está expressa na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando o texto diz que Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira aqueles que rejeitaram a verdade.
Se nós rejeitamos a verdade de Deus, a mentira terá espaço na nossa vida. A mentira dominará o nosso ser. A mentira dominará a nossa mente. Então não foi que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu ainda mais o coração de Faraó. Diante da rejeição e da dureza, da resistência de Faraó, a Bíblia diz que Deus, então, através de Moisés, envia as pragas sobre a terra do Egito. E Arão, que era um companheiro inseparável de Moisés, estava lado a lado com Moisés constantemente. Ele viu todos os milagres que Moisés fez. Ele viu todas as pragas que desceram sobre a terra do Egito. Então você percebe que esse homem ele está avançando de nível. Esse homem está subindo degrau após degrau. Ele foi testemunha ocular dos feitos de Deus na terra do Egito. Como se não bastasse, no ápice da libertação, ele presenciou talvez o maior feito, que foi a abertura do Mar Vermelho e a possibilidade de ele, como também os seus patrícios, passarem a pés enxutos pelo mar e encontrarem, de fato, a libertação. Como se isso fosse pouco, esse homem, então, é designado por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Com Arão começa, de fato, a religião judaica. Ele se torna o primeiro sumo sacerdote, um ofício que se tornou hereditário, ou seja, passando de pais para filhos. Isso começa com ele. Isso perdura durante o período em que eles peregrinam pelo deserto. Isso perdura e os seus descendentes, eles oficiam a Deus no tabernáculo. Eles oficiam a Deus nas demais localidades de adoração. Eles oficiam a Deus quando o templo é construído. Eles oficiam a Deus quando o templo é reconstruído pela primeira vez. Eles oficiam a Deus quando o templo é reconstruído pela segunda vez. E esse ofício, ele dura até o ano 70, quando o Império Romano impede que esse sacerdócio, que esse ministério prossiga com a destruição do templo e aquilo que é conhecido como a diáspora, ou seja, a dispersão de Israel. Quando em 70 Israel é disperso da sua terra e passa até a década de 1940 longe da sua terra, quando em 1948 a nação de Israel é reconhecida como nação mais uma vez e recebe da ONU mais uma vez a terra. Começa então o movimento sionista, começam os judeus a retornarem para a terra de Israel. Começam os judeus a retornarem para Jerusalém, para ocupar a sua terra. Não ocuparam a sua terra na totalidade, você sabe e eu sei, nós sabemos que eles vivem em constante guerra por aquele espaço geográfico. Há outras nações interessadas naquele ambiente também. Mas esse homem foi o primeiro que Deus escolheu para ser o sumo sacerdote. Mas eu pergunto, quem era Arão? Arão não era nada. Quem era Arão? Arão não era ninguém. Arão era um anônimo. Se você chegasse e perguntasse, você conhece Arão? Arão, não sei quem é. Era um anônimo. Mas um anônimo que Deus alçou, que Deus designou, que Deus fez se tornar o maior líder religioso da nação de Israel. Um anônimo que se tornou o maior líder religioso da nação de Israel. Então você consegue perceber o privilégio desse homem, a ascensão e a evolução desse homem? Um homem privilegiado, o líder máximo da nação de Israel no sentido espiritual, sendo que Moisés, ele era o líder
político, de certa forma, da nação de Israel. Então, esse homem recebeu tudo de graça. Esse homem recebeu tudo de presente. Tudo na vida desse homem aconteceu de forma muito fácil. A responsabilidade estava sobre Moisés. Quem tinha que fazer os milagres era Moisés. Quem tinha que dar a cara para bater era Moisés. Quem tinha que segurar a barra era Moisés. Ele apenas transmitia o que Moisés tinha que falar. Ele recebeu tudo de mão beijada, ele recebeu tudo muito facilmente. E nós sabemos que aquilo que não custa nada, também não vale nada. Como não custou nada para ele, quando a nação de Israel sai do Egito, da terra do Egito, da escravidão, Moisés então sobe ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, Moisés fica por 40 dias orando a Deus, em comunhão com Deus, recebendo de Deus a lei. E enquanto Moisés está lá por 40 dias, a Bíblia diz que o povo começou a acreditar que Moisés não voltaria mais. E o povo começou a insultar e a provocar Arão, já sendo reconhecido como líder espiritual daquela nação. Faz-nos um Deus para que nos guie, porque este Moisés não vai voltar mais. Quando nós lemos o livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, ele diz assim: não é bom agir sem refletir, e aquele que é apressado, peca. O povo que ficou cativo na terra do Egito por 400 anos, não conseguiu esperar o retorno de Moisés por 40 dias. Você percebe como o ser humano muitas vezes demonstra a sua doença emocional e espiritual, psicológica? Como é que uma pessoa é capaz de suportar 400 anos de escravidão, mas agora que sente o gosto da liberdade, para receber a lei de Deus, para receber a orientação de Deus, ela não consegue esperar por 40 dias. Você percebe como o ser humano é? Deus faz o mais difícil pelo ser humano. E quando é o momento de ouvir a Deus, de receber de Deus a sua orientação, o ser humano não é paciente, não tem paciência de esperar, não tem paciência de ouvir. O ser humano não está disposto a esperar por Deus. Desde lá é assim. E aquele povo começa a provocar esse homem e diz: faz-nos um Deus. E eu disse: aquilo que não custa nada, não vale nada. O que é que esse homem faz? Esse homem então pede para que as mulheres tirem os seus brincos. Ele recolhe todas as joias daquele povo. Ele dissolve aquelas joias no fogo. Ele derrete aquelas joias no fogo e faz um bezerro de ouro. A representação de um Deus que eles conheciam no Egito, o Deus Apis, que era o Deus da fertilidade no Egito. E aquele povo agora, diante do boi, do bezerro de ouro, que eles lembravam-se do Deus Apis, eles começam a celebrar e a dizer: esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Quantos ídolos nós temos ainda? Quantos nós elegemos como ídolos que fazem parte do Egito? Se de fato Apis fosse um Deus, seria um Deus que os teria mantido presos na terra do Egito. Então há muitos que nós idolatramos, há muitos que nós amamos, há muitos que nós reverenciamos, há muitos que nós consideramos que fazem parte do Egito e nos mantiveram presos lá, e se puderem nos manterão presos lá. Mas são esses que nós elegemos, são esses que nós celebramos, são esses que recebem a nossa consideração. É diante desses que nós nos prostramos, é diante desses que nós cedemos. A nação se prostra diante de um bezerro de ouro e diz: esses são os nossos deuses
que nos tiraram da terra do Egito. Arão, você foi escolhido por Deus para ser o seu porta-voz. Você foi testemunha ocular dos milagres que Deus fez. Você se tornou, pela bênção de Deus, pela escolha de Deus, o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. E agora você constrói um ídolo? Agora você se rende à idolatria? Agora você se esquece de Deus? Será que nós temos nos parecido em alguns aspectos, em alguns pontos, com Arão? Será que a nossa realidade muitas vezes não tem sido tal qual a realidade de Arão? Uma ascensão astronômica e estrondosa. Mas esse homem, da mesma forma que ascendeu, ele caiu. Muitos estão subindo, muitos estão sendo chamados por Deus, muitos estão sendo vocacionados por Deus, muitos estão sendo escolhidos por Deus, estão galgando suas posições, mas se vacilarem, mas se não vigiarem, cairão dos lugares que ocupam, dos lugares que alcançaram, dos lugares que conquistaram, ou dos lugares que receberam. E muito mais facilmente perderão os lugares que receberam. Porque quando nós precisamos sofrer por algo, nós valorizamos. Quando nós precisamos nos dedicar a algo, nós valorizamos. Quando nós precisamos empenhar força e dedicação por algo, nós valorizamos. Como não custou muita coisa para ele, como ele recebeu tudo de presente, então ele não valorizou. Como se não bastasse isso, esse homem, durante a trajetória, ele também se rebelou contra Moisés. Ele se rebelou contra a autoridade de Moisés. Ele disse: por que só você fala com Deus? Por que você é especial? Por que você é diferente? Nós somos iguais a você. Eu sou igual a você. Aprenda. Cada um está na posição que Deus escolheu para estar. Fique no lugar que Deus escolheu para você estar. E faça isso com dedicação. Faça isso com amor. Faça isso com intensidade. Se entregue plenamente. E se Deus quiser levar você para uma outra posição, Ele o fará. Mas é Ele quem faz. Quando ele se rebela contra Moisés, ele está cometendo um dos piores pecados. Porque a rebelião é intolerável diante de Deus. Deus não tolera a rebelião. E a rebelião é o motivo pelo qual uma pessoa pode ser expulsa, excluída de uma igreja. A rebelião é algo tão sério que na nação de Israel, se um filho se rebelasse contra o pai, desobedecesse o pai, respondesse ao pai, o pai poderia pegar esse filho, levar para os anciãos na porta da cidade e eles poderiam apedrejar esse filho pelo simples fato de se rebelar contra o pai, de responder ao pai. Então a rebelião é algo intolerável diante de Deus. Mas esse homem, ele se rebela. Não apenas ele, mas Miriam também se rebela. E eu vejo o quanto Deus cuida desse homem, o quanto Deus insiste com o ser humano. Porque quando ele e Miriam se rebelam contra Moisés, Miriam fica leprosa. E Arão? Arão não. Talvez você esteja precisando ter esse contato com a realidade e perceber que Deus amou você, que Deus escolheu você, que Deus chamou você, que Deus cuidou de você, que Deus preparou você, que Deus muitas vezes fez a parte mais difícil por você. Não abuse, porque a paciência de Deus tem limites.
Da mesma forma que Deus castigou Miriam com lepra, Deus poderia fazer a mesma coisa ou algo pior com Arão, mas Deus não fez. Talvez você esteja merecendo que Deus faça algumas coisas com você que você não vai gostar, e Ele não tem feito. E entenda isso como graça, entenda isso como amor de Deus. Não entenda isso como cumplicidade de Deus. Deus não é cúmplice de ninguém. Deus é benigno, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Só que os erros trazem consequência. E quando nós lemos no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, é incorreto dizer livro de Hebreus, que Hebreus não é uma pessoa que escreveu um livro. Hebreus é uma carta que foi escrita aos judeus. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, especialmente no capítulo 7, versículo de número 11, este homem, ele é apresentado como um sacerdote imperfeito. Então Deus foi tolerante, misericordioso e compassivo com ele. Mas os seus erros o caracterizaram como um sacerdote imperfeito. Não apenas isso, a Bíblia nos diz que, por causa dos seus erros, ele foi substituído pelo seu filho Eleazar como sacerdote. Ele perdeu o posto de sumo sacerdote para seu filho Eleazar. Ele viu seus dois filhos, Nadab e Abiú, serem fulminados por Deus, por apresentarem diante de Deus fogo estranho. Você percebe como Deus foi misericordioso com esse homem? Levítico capítulo 10 narra a morte de Nadab e Abiú, e diz que eles morreram porque ofereceram fogo estranho a Deus. E essa questão de fogo estranho, muitas vezes é difícil das pessoas entenderem o que significa isso, o que significa apresentar a Deus fogo estranho. E o fogo estranho que eles apresentaram a Deus é uma coisa muito simples. Deus acendeu o fogo no altar, e Deus deu ao sacerdote a incumbência de apenas alimentar esse fogo com lenha. Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No capítulo 6, versículo 12 de Levítico, diz que o sacerdote tinha a incumbência de alimentar o fogo com lenha, para que o fogo não viesse se apagar. Então é muito simples de entender isso. O sacerdote tinha apenas que colocar lenha e o fogo não ia se apagar. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. E o que é que eles fizeram? Eles colocaram um outro fogo que não era o fogo do altar. Eles usaram outro fogo para o sacrifício que não era o fogo do altar. E por esta razão, Deus os fulminou. Por essa razão, Deus os matou. E Arão? Arão construiu um bezerro de ouro. Arão construiu um Deus. E Arão levou uma nação inteira à idolatria. Levou uma nação inteira a adorar um Deus falso. Levou uma nação inteira a render louvores a um Deus como sendo o Deus que os havia tirado da terra do Egito, que os havia libertado, sendo que era um ser inanimado. Como diz o salmista no Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não pega. E a maldição para quem faz tais deuses é que se torne semelhante a eles. Foi isso que Arão fez, e Deus não o puniu. Você precisa entender a benevolência de Deus sobre a sua vida e a paciência de Deus com você, como Deus foi paciente com esse homem. E mais uma vez, com isso não estou dizendo que Deus é cúmplice de nada. As consequências dos erros sempre virão.
ele foi substituído pelo seu filho. Ele viu 2 dos seus filhos morrerem, iluminados por Deus. Ele foi apresentado como símbolo de um sacerdócio imperfeito. Mas o pior de tudo, ele não pôde entrar na terra prometida. Antes de chegarem na terra prometida, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés e diz: Moisés, leva Arão até o monte. E eles sobem o monte Hor. E quando eles estão no monte Hor, Deus diz: Arão vai ser recolhido juntamente ao seu povo, os quais não entrarão na terra por causa da sua rebelião. Tira a estola sacerdotal dele e coloca sobre o seu filho. E Arão vê o próprio Moisés tirar dele as vestes sacerdotais, a estola sacerdotal, e colocar sobre o seu irmão, aliás, sobre o seu filho. E naquele lugar, diz o texto, que Arão deita e morre. Naquele lugar, Arão morre. Então, fique atento e fique alerta, porque talvez Deus esteja sendo paciente com você, e com isso, mais uma vez, não sei porquê, mas eu vou repetir, talvez pela 3ª ou 4ª vez, Deus não está sendo cúmplice seu, Deus está sendo paciente para que você mude, porque se você não mudar lá na frente, o preço a ser pago não é perder um cargo, o preço a ser pago não é perder posição, o preço a ser pago é perder o direito de entrar na cidade. O preço a ser pago é o direito de entrar na terra prometida. Então talvez a paciência de Deus com você, e com certeza é para você se consertar, é para você se alinhar, é para você se entregar, é para você se converter de fato. Mas se isso não acontecer, lá na frente, o preço a ser pago será muito maior para você. Então ouça o que Deus está dizendo ao seu coração. O nome Arão significa iluminado, ou aquele que traz luz. Então Arão, ele é o iluminado, ele é o escolhido, ele é o eleito, ele é o vocacionado, ele é o chamado, tal qual você, tal qual eu. Nós fomos escolhidos, eleitos, chamados, vocacionados por Deus, e fomos iluminados. O próprio Jesus disse isso. Nós somos luz. Mas nós fomos iluminados a quê? Para apenas termos luz em nós mesmos? Nós fomos iluminados em que sentido? No sentido de ter uma auréola luminosa na nossa cabeça? Não, nenhum de vocês tem, nem eu tenho. Nós fomos iluminados para nos tornarmos luz. E nos tornando luz, nós transportamos, nós trazemos luz. Então nós não somos apenas iluminados, nós somos chamados para iluminar. Arão falhou. É óbvio que depois do episódio do bezerro de ouro, ele oficia a Deus, eu sei, de toda a sua trajetória, enfim, mas ele falhou. Quando ele precisava trazer luz ao povo, ele falhou. Então você é luz, mas você é luz para iluminar. Você não é luz para estar apenas iluminado. Você é luz para iluminar. E quando você não ilumina, quando você não transporta luz, quando você não comunica luz, as pessoas que deveriam receber luz de você permanecem em trevas. E quando as pessoas que dependem de você para ter acesso à luz permanecem em trevas, você se torna responsável espiritual por elas. Você carrega sobre si o peso de iluminar as pessoas com quem você convive, as pessoas que se aproximam, que estão próximas de você. E Deus demonstra mais uma vez a sua misericórdia, porque quando você, enquanto
aquele que traz luz, falha, quando o Arão falha, Deus traz o Eleazar. E o Eleazar, o nome Eleazar significa Deus é meu socorro, Deus é meu auxílio. Então, quando você que é luz, foi chamado para ser luz, foi chamado para ser iluminado, não ilumina, o socorro de Deus e o auxílio de Deus vem sobre a vida daqueles que estão em trevas. Então, entendemos que a obra de Deus, ela será feita com a sua cooperação ou não. Guarda essa palavra, com a sua cooperação. Deus nos chamou para sermos cooperadores da sua obra. Em sendo cooperadores da sua obra, Deus nos dá o privilégio de participarmos de forma ativa no processo de redenção da humanidade. De forma ativa, de forma integral, devemos participar de forma integral no processo de redenção da humanidade. Mas, se você não iluminar, o socorro de Deus virá. E essas pessoas ainda assim terão acesso ao auxílio de Deus. Porém, como foi lido em Hebreus capítulo 6 aqui hoje, para você que experimentou a palavra, que provou o dom do Espírito Santo, mas que não iluminou, mas que não transportou luz, mas que retrocedeu, entenda, toda a estabilidade, toda a estagnação é retrocesso. E ao estagnar, quando a luz estagna, a luz está em regresso. Ela começa a ficar opaca, ela começa a escurecer, ela começa a perder o brilho. Então, Hebreus capítulo 6 que foi lido hoje, para você que retrocede, não resta sacrifício que possa salvar. Não resta mais toque do Espírito Santo para ser levado ao arrependimento mais uma vez, porque estão crucificando outra vez o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, ou seja, estão zombando publicamente dele. Hebreus capítulo 10, versículo 26 diz que estão pisando com os pés o sangue de Cristo. Versículo 27 diz que não resta sacrifício que possa salvá-los, mas sobre eles resta um ardor, um fogo de destruição. Então você chamado, você é Arão, e Arão é para você homem e para você mulher. Você que é chamado para ser luz, para ser iluminado e para iluminar, para trazer luz, traga, ilumine, porque o preço a ser pago pelo fato de não fazê-lo pode ser muito caro. Você sabe que quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, Paulo, no capítulo 4, ele diz: procura vir ter depressa comigo, porque todos me abandonaram. Apenas Lucas está comigo. E você sabe o que significa o nome Lucas? Lucas significa iluminado. Apenas o iluminado está comigo. Apenas o iluminado permaneceu comigo. Apenas o iluminado continua fazendo parte da minha vida. Eu estou no cárcere, eu estou preso. A minha alma, o meu corpo, melhor dizendo, está sendo oferecido por libação, mas o iluminado está comigo. E talvez, naquele momento difícil da vida de Paulo, a presença de Lucas na sua vida foi imprescindível para mantê-lo firme, para mantê-lo de pé. Então você exercendo o seu papel, você sendo a luz que Deus te chamou para ser, você é fundamental e imprescindível na vida
de outros. Entenda o privilégio que você tem. Desfrute desse privilégio e execute o seu chamado. Deus te chamou para ser luz. Então seja, em nome de Jesus.